Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebemos o diretor-presidente da Corsã, Roberto Barbucci. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, presidente. Olá, Osiris, muito obrigado pelo convite. Agradeço também a todos os telespectadores que estão nos acompanhando e estou à disposição. A Corsã está na história do nosso Rio Grande, foi construída a partir da metade da década de 60, acho que 65, 66, teve seus contratos de fundação. Vem, ao longo dessas décadas todas, prestando serviço ao nosso Rio Grande e vive um momento diferenciado nesse momento. Momento de modelagem, de busca de investimentos, tem aí o marco de saneamento e esses investimentos vêm surgindo. Essa modelagem está em construção, não é, presidente? Sim, está em construção, eu diria que ela está bem avançada, né, Osiris, do que diz respeito ao que cabe à direção da companhia, também um projeto a 4 mãos, né, com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, e nesse momento aguardamos aí o posicionamento dos deputados, né, da Assembleia Legislativa em relação ao que teremos a possibilidade de fazer pensando num futuro melhor para a companhia e obviamente para todos os clientes da Corsã. Uhum. Os resultados trimestrais foram apresentados, né? O senhor assumiu nessa gestão, né? Nesse governo, o comando da Corsã e eles são positivos, não é? São sim. A Corsã ela é uma empresa viável, né? Uma empresa que tem uma perspectiva de se posicionar como uma protagonista desse setor, justamente no momento em que a discussão e as mudanças trazidas pelo novo marco trazem a necessidade de um reposicionamento de todos, né, os players desse setor. Então a Corsã está bem encaminhada nesse sentido, mas nós entendemos que há a necessidade de a gente acelerar o nosso plano de entregas e ter um choque de eficiência na gestão da companhia, justamente pensando na sustentabilidade do nosso negócio e para termos aí conforto de cumprir com os compromissos que nós estamos trabalhando para formalizar através dos aditivos dos nossos contratos com os 307 municípios que têm hoje relação contratual com a Corsã. Esse é o guarda-chuva da Corsã atual, esse abastecimento, ele está sendo direcionado a quantas vidas hoje no estado do Rio Grande do Sul? Qual é o tamanho desse guarda-chuva, presidente? Bom, a Corsã ela atua hoje em 317 municípios, né, com os quais temos contratos válidos com 307. Isso, a grosso modo, implica 3 milhões de economias conectadas à Corsã e aproximadamente aí quase 7 milhões de gaúchos. Uhum. A modelagem passa justamente por quantificar esse patrimônio e justamente a necessidade de atingir as metas do marco de saneamento, né? Exatamente. Então, assim, a Corsã, e isso na realidade é uma realidade brasileira, né? Brasileira do Rio Grande do Sul e a Corsã também tem essa mesma situação, claro que em proporções diferentes, tá? Mas assim, existe um grande déficit histórico, principalmente no que diz respeito à questão da coleta e tratamento de esgoto. Então, no caso da Corsã, temos somente 17% do volume, né, de água fornecido que ele é coletado e tratado adequadamente, de acordo com as regras da Lei Federal 14.026, que é conhecida como Novo Marco de Saneamento. Nós temos que subir esse patamar para 90% até 2033. Então, isso, entre outros fatores que a gente tem que endereçar, como redução de perdas d'água, maior segurança hídrica, né, um plano de resiliência na questão do abastecimento hídrico, tudo isso resulta, né, numa necessidade de investimento da ordem de 10 bilhões de reais, entre hoje e 2033, então aí basicamente em 12 anos temos que investir esse montante, que é um desafio muito grande, até onde eu conheço é o maior plano de investimento individual, né, de uma empresa gaúcha, mas é um plano viável, que a gente tem
conforto, né, entendo as condições para implantar o nosso planejamento, que a gente vai dar conta e vai trazer aí benefícios muito grandes para os municípios servidos pela Corsã, né, para as populações e para todos os cidadãos gaúchos. Uhum. Presidente Barbucci, saneamento está ligado à saúde diretamente. Qual a importância do novo marco regulatório para o país e para o Rio Grande do Sul aqui? Exato. Então, acho que o primeiro tema, né, não é por acaso que a aprovação desse novo marco do saneamento se deu em meio à pandemia, né, Osiris? Então, acho que a pandemia ela trouxe uma conscientização muito forte em relação a temas sanitários. Ficou muito evidente, né, esse tema. E nesse contexto, então, uma discussão que já vinha acontecendo há algum tempo, né, e o reconhecimento que o modelo adotado até então ele não estava surtindo os efeitos desejados, né, acabou empurrando para que o legislador federal aprovasse aí o novo marco de saneamento em julho do ano passado. E aí ficou pendente alguns vetos, né, do presidente Bolsonaro em relação a essa lei, que foram apreciados em março desse ano. Então, a questão, né, do novo marco com a saúde está intrinsecamente ligada. Uma métrica que se usa bastante, que ela é fruto de um estudo amplamente divulgado pela OMS, na Organização Mundial da Saúde, implica que cada R$1 ou $1, né, investido em saneamento leva a uma economia de 4 a 5 vezes na questão da saúde, porque obviamente você atua na prevenção. Então, obviamente, no momento que a gente coloca esse desafio de investimento de 10 bilhões, né, pela Corsã, imagine só na questão da saúde qual o benefício que isso deve trazer para a população, né, para as finanças dos municípios e, obviamente, para a temática da saúde de uma forma geral. Nos últimos 4 anos, a Corsã já vem passando por determinadas mudanças, pela implementação de uma gestão. O que já mudou até agora, presidente? Olha, nós temos como pilar da nossa estratégia aqui a governança corporativa. Então, a gente investiu bastante, né, numa melhoria, né, que a gente chamaria de um upgrade, né, da questão da governança corporativa dentro da Corsã, né, qualificando aí os órgãos colegiados, né, trazendo as melhores práticas de mercado para que a gente possa, a partir desse pilar, né, construir o que se necessita para a execução do nosso plano. Então, algumas coisas que eu destacaria, né, eu me lembro quando eu participei do seu programa pela primeira vez, em 2019, então, em 2019, quando eu cheguei aqui, assumi a presidência da Corsã, nós lançamos, né, o programa da PPP, da região metropolitana. Aí tivemos aí o leilão, né, que foi um sucesso, em novembro de 19, assinamos o contrato em março de 2020 e fizemos a transferência para a operação, né, do esgotamento sanitário nesses 9 municípios para o parceiro privado. Então, nesse exemplo, por exemplo, nós temos um investimento de quase 2 bilhões de reais, né, beneficiando aí 1,5 milhão de pessoas nessa região e não só estamos cumprindo, né, o que foi sinalizado, como na verdade estamos discutindo, né, com os prefeitos e com o parceiro a aceleração no plano de obras. Então, a gente já, independente da questão do marco de saneamento, que foi aprovado, né, em julho do ano passado, com essa iniciativa do PPP, a gente já largou na frente e vai atingir as metas antes daquilo que preconiza o novo marco. Então, essa é uma conquista, né? Outras conquistas, eu diria, chamaria atenção, por exemplo, para os temas financeiros, né? Fizemos um rearranjo forte, né, na questão das nossas estruturas relativas à questão de abordagem ao mercado financeiro. Então, a gente teve, por exemplo, em março desse ano, a gente concluiu a primeira captação, né, da Corsã
em mercados de capital, a sua história, a captação no caso de debêntures, né? São debêntures de infraestrutura, que tem inclusive o selo, chamado selo verde, né? Então, tem a certificação, a certificação ambiental e também social. Foram 600 milhões, né, que a gente colocou no caixa da companhia. E agora, mais recentemente, na virada, né, do primeiro semestre, no final de junho, nós assinamos com o Banco Mundial, via o seu braço financeiro, o IFC, né, o International Finance Corporation. A gente assinou um compromisso de financiamento que ele vem atrelado com um plano de sustentabilidade socioambiental muito forte, e são mais aí 450 milhões em 2 parcelas, focado na questão de redução de perdas d'água. A gente tem um nível elevado de perdas dentro da área da Corsã, isso é uma característica do Brasil como um todo, mas da Corsã acaba superando a média nacional, e também na melhor eficiência energética da companhia. Então, só para dar uma noção, esse foi a primeira empresa, né, do mundo que fez um compromisso nesse contexto com o Banco Mundial dentro do novo programa deles, que é o programa de utilidades públicas para o clima. Então, são alguns exemplos, né, entre outros que eu poderia citar aqui, mas que a gente está avançando. A gente tem esse lema aí que é o Evoluir nos define. Então, eu acho que a companhia está numa boa trajetória, mas a nossa preocupação é que essa trajetória ela se dê de uma forma consistente e que cada vez mais a gente acelere as entregas. Presidente, esses novos desafios, o novo marco, o que muda na relação com os municípios, com os parceiros diretos, presidente? Perfeito. Então, o novo marco, né, ele veio para instituir metas que têm que ser cumpridas, e essas metas elas têm que ser cumpridas, e a responsabilidade principal é dos municípios na qualidade de poder concedente. Então, para quem não tem isso claro, no setor de saneamento, o poder concedente são os municípios. Então, ao passo que no setor elétrico, né, o poder concedente é a União, ou na distribuição de gás, o poder concedente é o Estado. No caso do saneamento, os responsáveis, né, o poder concedente é o município. Então, eles têm a responsabilidade de atingir essas metas. E, obviamente, para aqueles municípios da base da Corsã, a Corsã ela tem uma corresponsabilidade que, na realidade, né, em função do nosso conhecimento específico, né, do setor, a gente se sente na obrigação de ter uma atitude de protagonista, né, se antecipar e trazer aos municípios uma proposta para que, de forma conjunta, né, Corsã e municípios enderecem as metas que são agora exigências legais, mas assim, o que eu gosto de dizer, né, Osiris, é que além de serem exigências legais, sim, isso na realidade é a missão da empresa, da Corsã, e também é a responsabilidade dos municípios. Então, o que isso significa na prática, né? Significa que até março do ano que vem, até março de 2022, a Corsã deverá firmar aditivos aos contratos atuais com esses municípios, né? E esses aditivos, eles têm que estar 100% aderentes àquilo que está preconizado no novo marco de saneamento. Então, o ponto de partida inicial é nós aditivarmos os contratos, né, para que os contratos hoje, que têm algumas temáticas não muito bem endereçadas e não, como a gente gosta de dizer, né, preto no branco, sim, que isso se transforme e seja uma relação bastante clara, com destaque para a questão dos investimentos. Então, esse contrato, né, esse aditivo contratual, ele vai ter, por exemplo, como um dos anexos, talvez o anexo principal, né, o plano de obras da Corsã. Então, ali, município a município, a Corsã vai ter descrito, né, quais são as obras que vão ser entregues, né, quando, né, um descritivo dessas obras. E esse é um tema, por exemplo, né, que a Corsã no passado ela se comprometeu com várias entregas que acabaram não acontecendo, ou acontecendo fora do prazo, ou numa
uma qualidade que não era a ideal, né, no sentido do projeto como um todo ser implementado. Então agora a gente tem esse plano, que foi um trabalho fortíssimo da engenharia da Corsan, que é uma imensa planilha Excel com todas essas obras, né? Mas a gente tomou cuidado de trazer também uma consultoria internacional, que é referência mundial nesse setor de saneamento, para verificar esse plano, né, fazer algumas adaptações naquilo que for necessário e certificar esse plano para dar conforto para os prefeitos poderem assinar esse aditivo de uma forma bastante tranquila. Agora, é uma empresa que recebe aporte, que tem um plano de futuro, que vai fazer uma transformação ali adiante, vai se valorizar muito, vai chegar a um nível de excelência de saneamento e também de fornecimento de água. O senhor tem a expectativa que novos municípios acabem se agregando à Corsan e uma valorização da empresa muito forte, né? Perfeitamente. É para isso que a gente trabalha, para ter uma empresa com uma perspectiva de sustentabilidade muito clara, uma empresa forte, capitalizada, com eficiência de gestão e que esteja em condições de não somente atender os compromissos, né, dentro da linha do saneamento com os municípios atuais, como também se oferecer para absorver novos municípios, né, no futuro, talvez no futuro próximo, né? Lembrando que no próprio Rio Grande do Sul existem 190 municípios, né, que não tem contrato válido hoje com a Corsan, então a gente tem um espaço, diria, natural, né, para tentar um crescimento dentro do próprio Rio Grande do Sul. Por que não sair das fronteiras, né, expandir a atuação da Corsan também, mas primeiro, obviamente, a gente vai focar no Rio Grande do Sul e vai focar em atender de forma excelente os nossos clientes atuais. E depois, Osiris, nós fizemos um reposicionamento, né, de nossa identidade visual, né, que passou, inclusive, por tem duas frases aí que acabam sendo emblemáticas dessa, vamos chamar, nova Corsan, né? Então, uma delas é o evoluir nos define, né? E a outra é agora soluções ambientais. Então, a Corsan, ela tem uma ambição muito clara de expandir além da questão do fornecimento de água e da coleta também de esgoto. Então, nós temos aí planos, né, de entrada na questão de resíduos sólidos, na questão do tratamento de efluentes industriais, que já tem uma pequena operação, mas quer expandir. A gente está, por exemplo, patrocinado pelo Banco Mundial, né, pelo UFC. Estamos estudando a possibilidade de colocar fibra ótica nos nossos dutos, né, para levar conectividade, né, nesse momento em que conectividade é fundamental, né, para os municípios, e principalmente para aqueles que hoje têm uma deficiência em relação a isso. Só para deixar claro, a gente não vai ser uma empresa de telecomunicações, mas a gente usaria a nossa infraestrutura, né, para poder alavancar em cima disso com quem de fato faria a oferta desse novo produto, vamos chamar assim. Tem tecnologia para isso, né, presidente? Exato, não, existe tecnologia, não estamos aqui reinventando a roda, né? O que a gente vê de uma forma muito clara é que a Corsan, ela tem um posicionamento muito forte, né, nos 307 municípios, onde nós temos esses contratos válidos, né? E isso nos traz uma obrigação, né, de ter um atendimento de excelência naquilo que já é hoje o nosso foco de negócio, mas claramente a gente tem uma oportunidade de desenvolvimento para outros negócios, né, para que a Corsan ela se torne uma empresa cada vez mais de referência. E um tema interessante também, né, a gente tem um olhar muito atento também para a questão da tecnologia, né? Então, por exemplo, nós desenvolvemos um programa, né, que é o chamado Univertec Corsan, que é uma parceria com as principais universidades gaúchas para desenvolvimento de tecnologia esta aplicada nos negócios da Corsan. Então, a gente já tem uma experiência muito exitosa em parceria com a FURG, né, na questão da automatização das nossas estações de tratamento de água e agora também do tratamento de poços, né, que são
é o nosso projeto ETAS 4.0 e POS 4.0. Temos também agora um convênio sendo implementado com a Unisc, né, para a questão de revalorização das temáticas de matas ciliares e proteção de nascentes, e outras universidades aqui que eu não vou citar, mas que a gente já está com conversas bastante avançadas para trazer essa tecnologia de forma que a Corsan seja quase que uma aceleradora, né, de startups, se beneficiando, né, porque essa tecnologia ela nos traz eficiência na nossa operação, nos traz competitividade e, obviamente, isso gera um benefício muito grande, né, nesses polos tecnológicos para que se desenvolva novas tecnologias que vão beneficiar aí, não só a questão acadêmica, mas também todo o parque industrial de serviços do Rio Grande do Sul. É visão de futuro sobre tudo isso. A gente está conversando com o presidente da Corsan, vamos fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo, voltamos para o bloco final, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o diretor-presidente da Corsan, Roberto Barbucci. Uma sequência de transformações, de valorização, de investimento, de tecnologia. Já surgiram investidores interessados, porque isso é uma roda, essa roda acaba girando, não é, presidente? Já surgiram novos investidores, como é que está esse processo pós-modelagem? Perfeito. Bom, como eu já falei no bloco anterior, a gente fez uma primeira emissão no mercado de renda fixa, né? Então foi uma emissão que a gente teve muito sucesso, tá, Osiris? Então, só para dar uma referência, né? Quando a gente começou as conversas, se falava em uma operação aí de 150, 200 milhões, dentro de uma metodologia extremamente amarrada em termos de garantias, né, de recebíveis, e a gente acabou fazendo uma operação de 600 milhões, sem garantias. Teve uma demanda do mais de dobro, né? A gente tem uma demanda de 1 bilhão e 300, né, para essa emissão. Então, ali a gente já trouxe uma quantidade grande, né, de novos investidores para a base da Corsan, só que investidores de renda fixa. Aí, com essa operação com o Banco Mundial, o IFC, né, a gente já tem mais um investidor relevante, lembrando que a Corsan, historicamente, se financiava basicamente em cima de bancos públicos. Então, eram o BNDES e a Caixa Econômica Federal, através de financiamentos, né, recursos federais, Orçamento Geral da União, FGTS, que são fontes que a gente vai continuar explorando na medida do possível, mas são fontes que, obviamente, não têm a mesma disponibilidade que tinha no passado. É só quem tem o mínimo de conhecimento da situação fiscal do Brasil entende isso de uma forma clara. Então, agora o próximo passo que a gente trabalha é a abertura de capital, visando captar investidores de renda variável, né, investidores de equity, como a gente chama. Então, já fomos procurados, sim, por alguns investidores que têm interesse em potencialmente ancorar essa operação, mas isso é algo que a gente vai agora acelerar na medida que a gente tem aí a autorização para seguir em frente nesse caminho, né, pela Assembleia Legislativa, mas a gente já está com a nossa caminhada preparada e se tudo der certo aí, né, vamos trabalhar nessa perspectiva. Eu tenho confiança que haverá aí uma base muito forte de novos investidores vindo, né, para o capital da Corsan. Com isso, né, a empresa ela vai estar capitalizada, né, para dar o encaminhamento adequado para o plano de investimentos que a gente está apresentando nesse momento para os municípios que já estão na nossa base, e ato contínuo a gente poder deslanchar todos esses novas linhas, né, novas avenidas de crescimento da Corsan. E uma vez que a empresa esteja já no mercado de capitais, né, com papéis listados, com liquidez, aí o mercado de capitais é uma porta que se abre e que você pode sempre recorrer a ela caso haja necessidade de um reforço adicional de capital. Presidente, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo?
Olha, eu acho que o Estado, né, é um Estado que tem uma riqueza muito grande, né, uma riqueza de recursos naturais, né, o seu agribusiness, a própria hidrografia, né, do Rio Grande do Sul, né, obviamente a gente tem situações que são situações que a gente passou aí, vamos dizer, um certo aperto, né, em função da questão da estiagem, né, e a gente vê essa situação climática sendo um problema em todo o mundo, né, e o Brasil não é diferente, o Rio Grande não é diferente, então a gente vai trabalhar para ter uma maior segurança na questão hidrológica, né, mas eu tenho muita confiança, né, no potencial do Estado, tendo por base, né, a qualificação da mão de obra, né, o Estado que tem um nível educacional diferenciado, né, e eu tenho uma visão muito clara que esse setor de saneamento é um setor que ele vai demandar investimentos enormes, né, olhando o Brasil como um todo, né, porque, como eu falei, não é a Corsan somente que ficou para trás, o setor como um todo ficou para trás no Brasil, né, e então fala-se em investimento da ordem de 500 bilhões, 700 bilhões, que seja, de reais no Brasil como um todo, né, e eu tenho convicção que haverá uma dificuldade, né, de ter os recursos adequados para seguir em frente com esses planejamentos, e aí eu me refiro menos a recursos financeiros e mais, sim, de fato, na questão principalmente de mão de obra, né? Então eu acho que o nosso endereçamento para a Corsan é um endereçamento que a gente busca, né, abrir a Corsan, né, para novas perspectivas, né, com mais agilidade, com uma gestão mais voltada para o mercado, né, e com isso a gente poder incorporar, eu mencionei as parcerias com as universidades, né, mas a gente poder incorporar também os talentos, né, de RH que estão disponíveis do Estado e sair na frente, né, como se diz, sim, quem sai na frente bebe água limpa, né, então eu acho que a Corsan ela tem esse caminho, né, que é o que a gente está convencido, né, do mérito, para realmente ser um protagonista nacional nesse setor. E aí, como isso, puxar tudo que está ao nosso redor, né? E com isso, ao evoluirmos, né, fazer com que o Estado evolua também junto com a gente, ser um dos vetores de crescimento do Estado. Presidente Barbucci, a Corsan é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença conosco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e como eu gosto de dizer, acho que o ponto fundamental, né, para a gente endereçar a questão do saneamento é termos o conhecimento desse assunto, que é um assunto complexo, né, e a conscientização do que é necessário ser feito. Então, agradeço muito a iniciativa e estou à disposição. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até uma próxima oportunidade.